Bom, então hoje nós vamos falar de organização genômica e gênica de procariontes e eucariontes. Como há essa organização, tanto de genoma quanto de gene, nesses dois tipos de organismos. Vamos começar com alguns conceitos, em geral, para os seres vivos. Então, o genoma é a informação genética total que pertence a uma célula ou organismo que está codificado no DNA, ou em alguns vírus que não têm DNA, esse genoma se concerne na molécula de RNA. Então, é toda a informação genética, está dentro de uma célula ou de um organismo. Ele ser eucarioto ou procarioto, né, esse genoma, independente dele ser eucarioto ou procarioto, ele corresponde a todo o repositório replicativo dessa informação que está codificada nesse material genético. Genomas procarióticos são relativamente mais simples que os genomas eucarióticos, e o DNA de um organismo está organizado em estruturas denominadas de cromossomos, no caso dos organismos eucariontes, e os procariontes também. Então, seja com maior ou menor quantidade de cromossomos, mas o DNA desse organismo está organizado em cromossomos. O que são cromossomos? Uma molécula longa e contínua contendo a subdivisão do genoma, que são vistos durante a divisão celular, em forma de cromossomos mesmo, que a gente nomeia de cromossomos, que estão altamente empacotados, né? Na metáfise é o maior grau de empacotamento desse DNA, está empacotado por várias dobras, várias proteínas histônicas e não histônicas, vai variar o número de cromossomos, vai variar o tamanho deste cromossomo e também as formas de acordo com cada espécie. E genes já seria, então, uma região específica, uma região funcional aí, presente em cada cromossomo, sendo esses, então, chamados de genes. Procarioto e eucarioto. Aqui nessa figura a gente já consegue diferenciar bastante esses dois organismos. Já vemos aqui logo de início que a célula procarionte ou organismo procarionte é bem menor que uma única célula eucariótica. Então, uma célula eucariótica, como já conhecemos, toda organizada em sistema de endomembranas, mitocôndrias internas, o núcleo que é organizado na célula eucariótica, com nucleolo no seu interior. Enquanto o organismo procarionte, ele vai ter parede, ele vai ter membrana, né, vai ter cápsula, vai ter aí o protoplasma, ou às vezes chamado de citoplasma também, mas citoplasma eu gosto de chamar na célula eucarionte, onde essa célula é separada, o núcleo de citoplasma, aqui já de protoplasma, que é tudo misturado, e aqui o cromossomo bacteriano, ou também chamado de nucleoide. Algumas células procarióticas podem ter flagelo, algumas têm pelos, piles, né? Aí, que são característicos de procariontes. Então, o tamanho do genoma vai ser diferente nesses dois organismos, a estrutura organizacional dessas moléculas aí do genoma também vai ser, os genes como estão distribuídos, a organização também desses genes, a composição desses genes também vai ser diferenciada entre esses dois organismos. Nos procariontes, o cromossomo costuma ser único, é uma dupla fita de DNA circular, tá? Porém, existem algumas exceções com 2 ou 3 cromossomos, esse organismo procariótico, mas na maioria das vezes é um único cromossomo, então circular, às vezes pode ter aí uma super helicoidização vista nesses organismos, né? E aqui mostrando, então, ele vai ter origem de replicação, consegue replicar esse DNA circular. Algumas exceções que o DNA não é circular aqui de algumas bactérias, tá bom? Especificamente aí algumas que vão ter o seu DNA, o seu cromossomo procariótico linear e não circular. Essa figura é só para a gente aí exemplificar algumas bactérias, mostrando o número de cromossomos, se é linear ou circular, tá certo? Ó, maioria 1, aí variando se é linear ou circular, 2 circulares e tendo até 3 circulares. E plasmídio, que é aí uma
é uma constituição, ou é um material genético extracromossômico, nem toda bactéria tem, algumas têm, mostrando também, às vezes, o número quantos plasmídios esta célula tem. Podem ter 2, 6, múltiplos, né, 2 circulares e os seus tamanhos. Mas para exemplo mesmo, mostrando aí a quantidade de cromossomos. O tamanho do genoma vai variar também de organismo para organismo. Enquanto temos aqui um bacteriófago com 50 mil pares de base, o tamanho desse genoma dado em pares de base, 50 mil pares de base. Uma Escherichia coli com 4 milhões e 640 mil pares de base. Aí nós temos aqui já um eucarionte, um Saccharomyces cerevisiae, leveduras com 12 milhões. E chegamos aqui, ó, no Homo sapiens, nós humanos, com 3 bilhões e 400 milhões de pares de base, o nosso genoma, mas temos aí o milho, por exemplo, com 4 bilhões, né? E chegando aí nossa salamandra com 765 milhões de pares de base. Então, pode ver que não é, às vezes, que vai determinar a complexidade do organismo, não vai ser o tamanho desse genoma, né? Então, depende de outros fatores aí que não só o tamanho de genoma para a questão de complexidade. Os procariontes, ele tem uma organização bem específica, ele pode ter superposição de genes naquele cromossomo ali circular, haver superposição de genes. O que é isso? Uma mesma sequência pode codificar duas proteínas diferentes. Então, é um fenômeno frequente em vírus, bactérias e organelas celulares, como as mitocôndrias, que já vimos também que se originaram aí dessa combinação de bactérias com uma célula precoce. Para uma mesma sequência codificar proteínas diferentes, então pode ter algumas alternativas, ó. Pode ter um códon de início alternativo, aqui mostrando nesse longo segmento aqui, nessa longa sequência, podendo formar aí uma proteína maior, porque tem um códon de início aqui para essa proteína, como pode ter outro códon de início alternativo no interior, que vai gerar uma proteína menor. Então, podem gerar uma proteína longa ou uma proteína mais curta, isso porque podendo ter sítios de iniciação ou códons de início alternativos dentro da sequência do RNA. Aqui, enquanto também pode alterar o quadro de leitura, aquele mesmo RNA, podendo ter um códon de início aqui e gerando um tipo de proteína, enquanto aqui gerando outro tipo de proteína totalmente diferente. Pode ver que o código usado como start, que é o códon de início para a proteína de baixo, vai gerar um quadro de leitura totalmente diferente, enquanto no de cima não. Pode ver que ela só é uma proteína mais curta, claro que vai se conformar como uma proteína diferente, vai ter uma conformação diferente do que essa maior, com certeza também mudando de função, mas pode ver que essa sequência vai ser a mesma, enquanto aqui não, mudando, né, alterando o quadro de leitura, mudando-se então os códons, ó, enquanto aqui em cima esses 3 códons são usados para esse aminoácido, aqui muda totalmente. Então, uma mesma sequência de RNA podendo ter quadros de leituras também diferentes, gerando proteínas totalmente diferentes, com funções diferentes. Então, nos organismos procarióticos existe aí essas possibilidades. No organismo ainda procariótico também existe a colinearidade, ou seja, é direto a sequência do gene que gera um RNA e que já gera proteína. Não há processamento, não tem exons e introns, então já é direto a região codificante nesse DNA procariótico, diferente que nós vamos ver dos eucariontes. Então, essa mesma sequência, há uma equivalência aí nas sequências, tá certo? Até chegar na proteína. O que às vezes nós pode variar é aqui, né, podendo ter códons de início diferentes, como também quadro de leituras diferentes. Então, aqui no caso, para procariótico, a gente pode usar essa regrinha aqui direto, né? 3N de nucleotídeos aqui no DNA e no RNA gera N aminoácidos, uma vez que a cada 3 nucleotídeos temos um aminoácido correspondente.
Então, o organismo procariótico, ele é basicamente regiões codificantes. Quase todo o genoma é de codificação e regulação. Então, nós temos aqui um genoma da Escherichia coli, todo definido já quais são os genes que são expressos aí dentro desse cromossomo da Escherichia coli. Não tem complemento diploide, é um único cromossomo. Existe a colinearidade, como já vimos, entre os genes e os produtos proteicos, né? A sequência que está no DNA, nesse cromossomo, é a mesma sequência que está no RNA, que vai ser a sequência que está na proteína, não há processamento. Então, quase todo o genoma de codificação e regulação, praticamente sem sequências redundantes, ou seja, é bem dizer, só mesmo ali os genes funcionais desse organismo. Algumas bactérias, alguns seres procariontes podem ter unidades genéticas acessórias, porque é um material genético extracromossômico, no caso aqui os plasmídeos, e também tem sequências codificantes em ambas as fitas, como vimos. Então, na mesma fita, ele pode usar, né, diferente dos eucariontes, ele pode usar uma das fitas para produzir um tipo de proteína e a outra fita podendo ser usada para gerar outra proteína. Uma vez que as duas são complementares, né, onde tem A aqui tem T, onde tem G tem C, então a sequência lida para gerar aminoácido aqui será uma proteína e aqui lida gerará outra proteína. A organização gênica, então, dos procariontes, que até vimos, né? Quem assistiu a aula primeiro de regulação da expressão gênica se dá por operons, né? Então, a bactéria, o genoma bacteriano ou procariótico, ele é organizado em operons, onde um promotor controla 3, 4, 5 genes a serem expressos de forma simultânea. Então, o operon nada mais é que uma unidade genética de expressão coordenada, tá certo? Porque aqui, ó, nós temos então uma região promotora que vai estar associada aí com a expressão de 5 enzimas de uma vez só. Então, gera-se um RNA mensageiro único que vai gerar, na tradução, 5 produtos diferentes. Então, esse operon nos procariontes é responsável pelo controle dessa expressão gênica, que está na aula de controle da expressão, produtos com funções relacionadas na mesma via metabólica. Então, pode ver que todas as enzimas são para a biossíntese do triptofano, por isso, então, aí até é uma questão de otimização para esse organismo procariótico, ao montar uma maquinaria para expressão, já expressa vários genes e todos os genes estão relacionados na mesma via metabólica. São regulados pela presença de substrato, né? Então, aqui no caso, o próprio triptofano, quando já está presente no meio, ele pode inibir a síntese desses genes, a tradução dessas proteínas, então ele acaba, o próprio triptofano, que também vimos na aula de regulação da expressão gênica, ele se associa ao repressor e o repressor se liga aqui no operador, impedindo que haja transcrição dos genes. Porém, quando não há o triptofano, deixa eu ver se é o próximo slide. Não, não vai ser, mas porque está na outra aula. Então, quando não há triptofano, não vai ter repressor ligado aqui, né? Então, isso permite que haja transcrição, haja síntese das enzimas que vão atuar na síntese do triptofano. Então, os operons atuam assim. Então, são unidades transcricionais policistrônicas, policistrons, várias regiões aqui codificantes, né? Como dissemos aqui, já temos 5. Esse RNA mensageiro, então, ele é um único, porém sempre com início e fim de tradução dentro da fita para diferentes enzimas. Então, nós vamos ter aí, neste caso, dentro dessa molécula de RNA mensageiro, 5 start códons, ou códons de início, e 5 stop códons dentro de cada sequência. E para separar um gene, né, que é relativo a uma enzima de outro gene, existem regiões intercistrônicas entre essas regiões codificantes aqui, de 1 a 30 pares de base, podendo ser até de 40, vão ser essas regiões aqui que separam um gene do outro, tá certo? Então, o operon é isso, essa organização aí de vários genes estruturais, vários genes dentro do mesmo RNA ou dentro da mesma sequência de DNA, regulada por uma única região promotora.
Os plasmídeos que estão presentes em procariontes também, que são aí, é um material genético extracromossômico, tem capacidade de autorreplicar e são também constituídos por uma molécula de DNA fita dupla circular. Esses plasmídeos conferem vantagens adaptativas às bactérias que os possuem, podendo produzir toxinas, podendo produzir pilinas, produção de adesinas, então tudo aí, né, toxina para infectar, às vezes acaba liberando e isso sendo, no caso de uma infecção, não é, por bactérias, produzindo, e quando ela produz essas toxinas, ela afeta o organismo, produzindo pilinas e adesinas que permite a sua adesão às células, sua reprodução, né, tem os pilis sexuais, mas o que é mais importante aí, às vezes, né, principalmente para a área médica e clínica, é que esses plasmídeos conferem resistência a múltiplos antibióticos, tornando o tratamento quimioterápico aí, de certa forma, problemático, né? Porque uma vez que esses plasmídeos vão conferindo resistência, os antibióticos já deixam de fazer efeito ou ter ação sobre aquela bactéria. Contra essa organização genômica e gênica, ou gênica e genômica, desses dois organismos, aqui, de novo, nessa figura, a gente consegue separar bem isso também. Enquanto todo o genoma está organizado e separado dentro de um núcleo, nos procariontes não tem isso, não há núcleo, né? Então, está disperso no protoplasma. Um DNA aqui já sendo transcrito e traduzido diretamente, às vezes até de forma, que é esse primeiro aqui, até, às vezes até de forma simultânea, ao mesmo tempo que já está transcrito, já está sendo traduzido, ó, nem terminou aqui, já está sendo traduzido aqui, como não há separação de núcleo e citoplasma, então isso pode estar acontecendo de forma simultânea. Vimos que as duas fitas servem de molde e não há processamento. Enquanto nos procariontes, ó, no genoma, esses genes eles são organizados em introns e exons, em laranja mais escuro, vai formar um RNA primário que vai ser processado, capeamento aqui nessa porção do RNA, cauda de poliar. Ele, após estar totalmente processado, retirado, feito splice, né, retirado os introns, pode ter até acontecido um splice alternativo, que são possibilidades também aí dessa regulação da expressão gênica. Esse RNA pronto vai ser exportado lá no citoplasma, que ele vai ser traduzido. Então, um mecanismo bem diferenciado dos procariontes. Apesar do processo em si, de replicação, transcrição e tradução, serem bem parecidos, né, seguirem quase que as mesmas regras, a questão aí de toda essa separação e do processamento, de enovelamento desse DNA aqui, enquanto aqui não existe esse empacotamento, aqui já existe, então existem aí as suas diferenças também. Falando em genes, né, então temos aí, no caso dos procariontes, é o operon, quando ele gera, então, é um RNA, ele gera um RNA policistrônico, já na mesma sequência pode produzir aí mais de uma proteína, enquanto nos eucariotes é totalmente diferente, o processamento é diferente, né? E após processado, feito splice, tudo dentro do núcleo, é que vai gerar uma proteína. E um promotor, pelo menos por via de regra, ainda que se tem na nossa literatura, que um promotor produzindo aí uma sequência de RNA mensageiro. Agora, a gente já for pensar num splice alternativo, aí a gente já vai pensar que essa mesma sequência de DNA aqui pode gerar diferentes tipos de RNAs, que gera diferentes tipos de proteínas. Quanto à densidade gênica desses organismos, então nós vamos ter aí uma densidade gênica maior nos procariontes, porque não tem sequência repetitiva, é basicamente gene atrás de gene, né? Aqui em leveduras, que também organismos ainda eucariontes, porém mais simples, já começa a diminuir um pouco essa densidade gênica, aparece sequências repetitivas, coisa que quase não existe nos procariontes, quase inexistente.
Enquanto você pega aqui um humano, ó, nós estamos pegando o mesmo tamanho de DNA para todos os organismos. Olha só como vai a questão da densidade gênica. Em azul são todos genes. Aqui, né, azul parece um pouquinho mais de amarelinho, que são sequências repetitivas de DNA. No humano, olha só quantos genes temos aqui. Um, dois, três. Esse aqui é um pseudogene, já pode ter sido um gene, né, em outro momento, mas hoje não é gene, ele é falso gene, não vai ter processo de transcrição e tradução. Ele pode ter perdido a região promotora, né, então acaba que ele não é um gene funcional. Os funcionais são os azuis. Então, olha só, na mesma quantidade de pares de base, na mesma escala, aqui a densidade de genes bem menor. Se a gente for contar aqui quantos genes não estão presentes aqui, né? Aqui já ainda bastante também, mas já um pouco menos que bactérias. Aqui menos ainda e aqui menos ainda. Olha só, em vegetal. O vegetal tem grandes blocos de DNA repetitivo também. Então, essa questão é bem diferente aí entre os organismos. Estamos falando de densidade gênica. Os genomas eucarióticos são mais complexos, aí com relação à quantidade e organização desse DNA variando amplamente entre as espécies. Então, nos eucariontes, nós já temos presenças de complemento diploide, nós temos múltiplas cópias, né, de algumas sequências, que vai ser o DNA repetitivo, nós temos essas abundância dessas sequências redundantes, que é essas múltiplas cópias. Quase todo o genoma não é de codificação e regulação como nos procariontes, pelo contrário, né? Nós temos grande parte de sequências aí que não são genes, que não são codificadas, e as sequências codificantes em apenas uma das fitas, como eu disse, é o que se sabe até o momento, que apenas uma das fitas serve para a codificação. Quando comparamos, então, organismos procariontes e eucariontes com relação ao número de genes, ó, enquanto pegamos aqui micoplasma, que nem não é um organismo completo, né? Falta aí algumas estruturas celulares. Nós temos Escherichia coli, aqui o número de genes, ó, só 517, 4.200 e pouco, enquanto vamos aqui para nós, é em torno de 25 mil a 30 mil genes, né? Nós temos drosófila, aqui uma ascari, nós temos o milho, nós temos o arroz ou trigo, arroz aqui no caso, o arroz, olha só, 45 mil genes, 50 mil genes. Então, os vegetais aí também, por questões de serem às vezes hexaploide, tetraploide, então acaba tendo maior número de genes. Não temos colinearidade, a questão de gene e proteína, porque os nossos genes são montados por exons e introns, então formam um RNA mensageiro aí primário, que vai ser processado para depois sintetizar a proteína. Então, nós não podemos ter a relação de 3N nucleotídeos para N aminoácidos, a não ser que a gente já considere, só existe isso aí, essa questão dessa relação de nucleotídeos e aminoácidos, quando ele já foi processado. Mas a questão da colinearidade já é pensando desde DNA até proteína. Então, não há colinearidade, não há essa sequência idêntica aí, né? A mesma sequência, a mesma quantidade de aminoácidos, de bases que tem no gene, vai ter no RNA já maduro. Não, não existe. Não temos operon, via de regra, podemos dizer que os eucariontes não têm operons. Existe uma única exceção aí que foi descoberta que tem unidades de operon, que é o Cenorhabdis elegans, tá? Que é um nematóide, que 25% dos genes desse organismo possuem operons. Mas, em via de regra, não temos operons, quando considerarmos aí a grande maioria, né? Então, nossos genes, nossa montagem de genes é bem diferente, os nossos promotores são formados por exons e introns, né? Nós temos aí regiões reguladoras que atuam distante dessa região promotora, como também está na aula da regulação. E nós temos aqui já também evidenciando que apenas uma das fitas serve de molde, né? A outra não serve, a outra não é usada ainda, é o que se sabe. Falar que tem certeza é até complicado, né? O genoma nuclear humano, então, algumas características desse genoma, vamos puxar para o humano agora. Nós temos, então, somos eucarióticos,
Nosso DNA é dupla fita, nosso genoma é linear, dividido em 46 cromossomos, né? Então temos vários cromossomos. Nós temos genoma mitocondrial, que também é dupla fita, porém é um genoma circular, como nas bactérias, e possui várias cópias por organela, e temos várias organelas também dentro de uma célula. Então, o genoma humano, em tamanho, já vimos lá nas primeiros slides, que tem aí mais de 3 bilhões de pares de base. 45% desse genoma são cópias únicas, ou seja, não se repete, porém 55% desse genoma é do tipo DNA repetitivo, sequências que se repetem ou de forma moderada ou de forma muito frequente, altamente repetitiva, tá? Então, na questão aqui das cópias únicas, desses que são de cópias únicas, menos que 1,5% codifica proteínas desse genoma. Possuímos aí em torno, hoje a literatura está mais dentro desses números de genes, cerca de 25 mil genes, já teve literatura falando 40 mil genes, como vimos aí uma figura 30 mil, mas os mais atuais aí trazem em torno de 25 mil genes. Nossos genes são organizados com exons e introns, e nossos introns, ainda daí da espécie humana, são maiores que os introns de outras espécies. Será por quê, né? Será questão aí protetivo, conferir proteção contra mutações? Pode ser também. O nosso genoma, o nosso gene, que é DNA de cópia única, já vimos como se organiza, acho que várias vezes em várias aulas. Temos regiões promotoras, temos regiões regulatórias, podem estar atuando distante dessa região promotora. Os genes formados por exons e introns. Ó, aqui também regiões acentuadoras atuando abaixo da unidade transcricional, aqui atuando acima da unidade transcricional. Então, essa é a nossa organização, que não é de operon. Aqui, mostrando que nossos introns são muito grandes, muito maior que os exons, então, realmente, a gente pensar aí na questão de uma mutação, né? É mais fácil mutar um intron do que mutar um exon, porque os exons são pequenos. Esses exons depois vão ser, olha só, da sequência deste tamanho, considerando ali quase que basicamente a unidade transcricional, sem contar ainda as unidades regulatórias. É um RNA grande, porém quando sofre splice, o RNA mensageiro é bem pequenininho. Estima-se que os 25 mil genes humanos possam codificar até 1 milhão de proteínas diferentes. Então, uma estimativa aí. Então, como isso é possível, né, dentro aí do que conhecemos de genética e de possibilidades, como 25 mil genes podem gerar aí quase 1 milhão de proteínas diferentes? Qual a resposta para isso? Porque às vezes um único gene, por sofrer splice alternativo, processamento diferente, ele vai gerar proteínas diferentes. Então, aqui mostra aí o genoma, parte do nosso genoma, produzindo o nosso proteoma. Antes disso, nós temos o nosso exoma também, que hoje é bastante falado em exoma. Exomas são só os exons, são só aquela região codificante realmente dos genes. Proteoma já são as proteínas. Vai haver uma rede de genes aí, uma intrínseca relação e de cooperação também dessas proteínas para desempenhar funções celulares do nosso metabolismo, sinalização celular, motilidade, mitose, adesão, resposta, tudo aí até chegar no nosso organismo, tudo referente, né, aos sistemas aí que vocês já estudam, como anatomia, fisiologia e comportamento. Então, tipos de DNA no nosso genoma eucariótico. Já vimos que 50% é DNA do tipo repetitivo, não são genes. E aí nós vamos ter os tipos dispersos, né, que são sines, lines e sines e lines ou sines lines. São curtos elementos nucleares dispersos, em torno de 300 pares de base, e longos elementos nucleares dispersos, 6.500 pares de base. Aqui seriam os longos em amarelo e os cines, essas bolinhas azuis, tá? Então, seriam as curtas sequências e as longas sequências que estão dispersas pelo nosso genoma. Podem estar implicadas em doenças genéticas, porque podem causar mutações por inserção. Pode ver que aqui dentro, ó, mostra uma inserção dentro de um gene de um cine.
de uma sequência curta. Então, olha, pode ver que gerou uma mutação, que entrou uma sequência de DNA aqui nesse gene que não era o do próprio gene. Então, isso vai causar uma proteína diferente, ou romper um exon, vai causar alguma mutação. E se vocês buscarem na internet aí doenças, né, causadas por cines e lines, vocês vão encontrar aí vários artigos já publicados a respeito. Temos também as sequências chamadas desse DNA repetitivo de satélite, tá? Que são as ricas em G e C. Temos as mini satélites, chamadas de VNTRs, aqui os VNTRs, esses tracinhos, tá? E temos microsatélites. Os microsatélites nem estão representados aqui, que são menores ainda em tamanho do que os VNTRs. Na questão de determinar paternidade, são esses VNTRs, são os microsatélites, que tem uma sequência de 10 a 20 pares de base, né, podendo chegar até 20 a 200, mas a maioria são mais curtos mesmo. Então, aí são sequências curtas e repetitivas. E aqui em cima nós vamos ter outras sequências, ó, heterocromatina, centromérica, região organizadora de nucleolo, os próprios genes, né? E temos DNA espaçador, que ele nem não é, que está entre aqui, ó, entre os cines, né? Então é DNA que não é nenhuma dessas categorias aqui que nós classificamos. Então ele ainda é chamado de um DNA espaçador. Ainda não se sabe a função dele. Mas a gente também não pode dizer que porque não é gene não tem função dentro do nosso genoma, pelo contrário, se não tivesse função não estaria aí esse 55% de DNA repetitivo, com certeza tem funções também, nós vimos que tem sequências regulatórias que atuam distante, não temos que pensar só em gene, nós temos que pensar em várias outras sequências que atuam regulando a expressão desse gene também. Então, antigamente falava, é DNA lixo. Hoje não se fala mais DNA lixo, né? Não é lixo. Lixo é o que não é resto, que não serve mais para muita coisa, né? Mas então, diferente disso, a gente não fala mais DNA lixo, e sim tudo tem sua função dentro do genoma. Aqui, para a gente ter uma noção de quando considerarmos o 100% do nosso genoma, né, nós temos aí ó, quase 20% de lines, mais de 10% de cines, aí vem outras sequências aqui, fósseis de transposons, segmentos duplicados, né, sequência repetitiva simples, aí então vem várias classificações, tudo aqui ainda como 55% de repetitivo, tá certo? Aqui, sequências que são únicas, que é aqueles 45%, uma porção de DNA que ainda nem foi sequenciado, ó, quase 8% nem foi sequenciado, às vezes muito heterocromático, ainda não se conseguiu o sequenciamento. E aqui são genes, exons e introns, ó. Os introns, olha só, quando considerarmos todos os introns do organismo e só os exons. É por isso que dá ali 1,5% de região codificante em proteínas. Tá? Então, aí fora o que não é codificante e também que são introns. E aqui não está nem classificado, né? Pode ser aí um DNA espaçador que ainda não se descobriu a sua função. Que já vimos, então, regiões regulatórias distantes do gene atuando em colaboração, às vezes até aí em cooperação para atuar sobre um gene. E dentro de um gene ainda vamos ter a região codificante. O genoma humano, então, é distribuído em cromossomos, já sabemos disso. Temos cromatinas, temos centrômero. De acordo com a posição do centrômero, nós temos diferentes aí formações de cromossomos, como metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Possuem diferentes tamanhos, né? Por exemplo, o nosso cromossomo 1 é o nosso maior e o 21 é o nosso maior, é o menor. E também temos variadas origens de replicação dentro desses cromossomos. Às vezes podem ter uma, duas, três, né? Temos também a região telomérica, que é uma sequência repetitiva aí, que são as extremidades dos cromossomos. Esses cromossomos a gente ainda pode fazer cariótipo, organizar de acordo com o bandamento e separá-los aí por tipo. Tá vendo aqui, ó? Então, é totalmente classificado os nossos cromossomos, os maiores metacêntricos, depois os maiores submetacêntricos, uma grande classe aqui dos menores, menores submetacêntricos,
Depois nós vamos ter aqui dois menores metacêntricos, os menores, né, 21 e 22. E aí vai distribuindo telocêntrico, acrocêntrico, de acordo com seus tamanhos e tipo de cromossomo. Então, pelo seu perfil, seu padrão, consegue separar aí todos os tipos de cromossomos. Se é mulher, XX, se é homem, XY. XY. Essa é a organização de um cariótipo humano. Quando falamos em tamanho de cromossomos, ele está organizado do 1, né, aqui, ó, até o 21, que é o menor. Aqui está em tamanho. Pode ver que às vezes a ordem, o X entra aqui entre o 7 e o 8, o Y está entre o 20 e o 22 e o 21 é o menor. Em questão de número de genes, olha que interessante. Realmente o 1 é o que tem maior número de genes, o 2 também é o maior, mas depois já perde totalmente essa. E aqui, só aqui mais no fim, que vai ter essa relação. Ó. O Y é o que tem menor número, menor quantidade de genes, seguido pelo 21. Ó. Olha que interessante se a gente for olhar isso aqui, que são quando a gente entrar nas alterações cromossômicas, né? A gente vê muita trissomia do 13, do 18, do 21, que até são compatíveis com a vida. Não tanto assim, não tanta alta frequência, mas olha o 21. O 21 é compatível com a vida, que é a síndrome de Down, e porque tem menor quantidade de genes, quando considerarmos todos os outros, tirando o Y, né? É a menor quantidade de genes, então acaba sendo pouco aí suportável pelo organismo. Aí as outras não vão ser suportadas, as trissomias. E os que envolvem cromossomos sexuais tem a questão ainda da heterocromatina sexual, e também são vistas muitas alterações relacionadas aos cromossomos sexuais. Mas então pode ver, olha aqui, depois do 2, olha, o 19, que é um cromossomo pequeno, ele vem como terceiro, que apresenta maior quantidade de genes dentro do cromossomo, seguido pelo 11, depois o 17, né? Então, 17 e 19, que são dos menores, está ali entre os 5 primeiros que tem número de genes. Bem interessante essa escala aqui, para a gente ter uma noção de quantos genes tem dentro de cada cromossomo. E para concluir, então, nossa aula, né, existem diferenças significativas entre os genomas procarióticos e eucarióticos. Vimos isso aí durante os slides. Enquanto os procariontes aí temos esse genoma pequeno, circulares, na maioria das vezes um cromossomo circular, com poucos genes, formado em operons e unidades genéticas acessórias como plasmídio em alguns dos organismos. Nos eucariotos, os genomas são grandes, são lineares, né, subdivididos em cromossomos, apresenta muitos genes, a organização gênica é totalmente diferente de procarioto e eucarioto. Não temos operons em via de regra, né? A única exceção lá apresentada. Não temos unidades genéticas acessórias. Então, nós eucariotos apresentamos genomas mais complexos que os procariontes, tá certo? E também dentro dos eucariotos aí temos uma grande escala de variação entre esses organismos. Então, é isso aí que tínhamos para apresentar para vocês sobre a organização gênica e genômica de procariontes e eucariontes.